Começar aqui com a leitura de Antônio Gilberto, a Bíblia através dos séculos, a história e formação do livro dos livros, Antônio Gilberto, editora CPAD. Isso aqui eu recomendo para todos. Qual é o título do livro? É A Bíblia através dos séculos, Antônio Gilberto. Partiu para o Senhor aí, já está descansando, né? Nas moradas celestiais. Depois eu vou dar uma olhada na Bíblia comentada dele. Tem a Bíblia comentada de Antônio Gilberto que acabou de ser lançada aí. Com certeza tem muitos recursos, né, para comentários dele, né, acrescentando no texto. O vocábulo Bíblia, página 18 aqui do Bíblia através dos séculos. Este vocábulo não se acha no texto das Sagradas Escrituras. E ele já começa nesse primeiro ponto. É interessante você ver como funciona a mente de um estudioso, de um apologista. Ele já começa tratando de alguns temas que ele sabe que são levantados por algumas seitas, que é sempre aquela questão de utilizar o pretexto de que determinado termo não está na Bíblia, porque você não lê ele nas páginas da Bíblia, eles querem desacreditar esse termo. Aqui ele está tratando do vocábulo Bíblia, mas quando você fala sobre Trindade, você vê um testemunho de Jeová, pedir para você procurar no texto. Óbvio, não está. Quando você fala também sobre o pecado, aí você vê algumas pessoas levantando esse subterfúgio, essa desculpa. Só que aí a gente pode contra-argumentar da seguinte maneira, em relação ao testemunho de Jeová, por exemplo. Você pergunta para ele: você crê que Deus é todo poderoso? Jeová, como eles gostam de usar. Jeová é um termo artificial criado na Idade Média. Sim. Não existe Jeová na Bíblia. Não é aplicado a Deus. Eles colocam, né? É aplicado a Deus no sentido de que eles pegaram o termo Adonai, que é Senhor, e fundiram com o tetragrama, com o Yahvé, YHWH. O YHWH são consoantes. Eles tiraram as vogais de Adonai e colocaram nas consoantes. Aí construíram Yehová ou Jeová. Então eles são apaixonados, né, pelo nome Jeová, mas na verdade ele também não consta. Mas também não era aplicado a deuses? Sim, quando foi criado com o intuito de ser aplicado somente a Deus mesmo. Então foi criado durante a Idade Média para se aplicar a Deus. Vamos dizer assim, é um acróstico de Adonai com Yahvé, de Adonai com Yahvé. Mas você pode perguntar também para ele: olha, procura Todo-Poderoso na Bíblia, procura Onipotente na Bíblia, procura Onisciente na Bíblia, né? Onipresente. Você não tem os termos onipotência, nem onisciência, nem onipresença. Todavia, eles declaram crer que Deus é sim onipotente, onisciente, onipresente. Então são termos técnicos que são aproveitados ao longo da história e que definem uma ideia completa. Por exemplo, o termo Trindade, ele define uma ideia completa de um estudo acerca de Deus. Então, ao longo da Sagrada Escritura, você vê descrito, tá certo, acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, principalmente na perspectiva que entra mais para o Novo Testamento, da revelação progressiva, que Pedro disse que a luz a luz da aurora, que a revelação é como a luz da aurora que vai irradiando até se tornar dia perfeito. Então você vê a progressividade da revelação, com uma revelação que ainda era limitada para o Antigo Testamento, mas que vai irradiando cada vez mais, tornando-se completa até alcançar o Novo Testamento com a plenitude. Então, com a plenitude dos tempos, você tem uma revelação plena acerca de Deus. E aí, por exemplo, um entendimento perfeito acerca da Trindade. Tá ok? Então você tem, a partir dessa ideia de progressividade, esse entendimento que é concluído no Novo Testamento. Também, então, quando ele aproveita aqui essa questão, a gente já vê o apologista aqui, que está fazendo a defesa da autoridade da Sagrada Escritura, dizendo: o termo Bíblia não está escrito no texto bíblico, mas ele é um termo técnico empregado para a Bíblia e que diz respeito à verdade, que corresponde à verdade, que é a Bíblia ser uma coleção. Então esse é o termo para biblos do grego. Consta apenas na capa, de onde porém nos vem? Ele pergunta. Vem do grego, a língua original do Novo Testamento. É derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro preparada para a escrita. A folha chamava-se biblos. Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion.
Aí você tem um rolo já, né? Os livros eram rolos. E vários desses eram chamados Bíblia. Portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de pequenos livros, né? Os livros pequenos, pequenos rolos. Com a invenção do papel, desapareceram os rolos. E a palavra Biblos deu origem a livro. Como se vê em biblioteca, bibliografia, bibliófilo, etc. É consenso geral entre os doutores no assunto que o nome Bíblia foi primeiramente aplicado à Sagrada Escritura por João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, do século IV, que aliás foi um dos grandes apologistas das doutrinas bíblicas. Então a gente estudou em história do cristianismo, a divisão, né, quando o Império Romano se dividiu em Império Romano do Oriente e do Ocidente, né? Constantino levando a capital de Roma para Constantinopla, que ele fundou, né, na antiga Bizâncio. E aí você tem a igreja que ficou em Roma e a igreja que ficou subordinada aos imperadores cristãos em Constantinopla. E lá dentre os grandes patriarcas, enquanto em Roma eram chamados papas, né, em Constantinopla eram chamados patriarcas. E dentre os grandes patriarcas que surgiram, você tem Atanásio, que foi um grande apologista contra os arianos, e você tem Crisóstomo. Inclusive Crisóstomo significa boca de ouro. Ele era um grande pregador, boca de ouro. Era um grande orador, um grande pregador. Então tem João Crisóstomo, foi também um grande apologista. E na época dele, você tem o que ele está citando aqui sobre o emprego, quando o Crisóstomo dá a essa coleção o nome de Bíblia, né? Bíblia Sagrada. Ele não está dizendo aí que nessa época foram inventados, foram escritos ou foram inseridos ou tirados algum livro. Ele está dizendo que foi reconhecido esta coleção como livros sagrados. Então o que os concílios fizeram, que muitas pessoas têm mania, inclusive hoje, se você pegar National Geographic, os caras que fazem estudos lá, né? History Channel, você pegar certos debates que aparecem na televisão, onde vem um teólogo de teologia liberal, ou vem um ateu, ou alguma coisa assim. Uma das grandes acusações deles contra a Sagrada Escritura: a Bíblia, primeiro, foi escrita por homens, o que é uma acusação estapafúrdia, idiota. Por quê? Se a Bíblia tivesse sido escrita por cavalos, aí eles teriam razão de criticar, sim, ou por cães, ou por uma coisa assim. Mas criticar a Bíblia por ter sido escrita por homens é completamente ridículo, uma vez que é a comunicação de Deus para homens. Então por quem ela seria escrita se não por homens? Agora, se ela tivesse sido escrita por anjos e lançada lá de cima, aí eles teriam razão para criticar. Como o livro de Mormon, que ele diz que foi Moroni, um anjo que apareceu e revelou para ele, e estava escrito num idioma egípcio reconstruído, que ele chama, que nenhum etnólogo nunca demonstrou conhecer esse idioma. Ou o Maomé, que diz que o anjo Gabriel que revelou para ele dentro de uma caverna, né? Inclusive essa revelação teve que ir sendo consertada e reescrita e reformada várias vezes ao longo do tempo. Então o último Alcorão que ficou pronto não tem nada a ver com os primeiros Alcorões, né? Não tem nada a ver, ele foi sendo reformado ao longo de um grande período de tempo, até ser definitivamente terminado. Então você tem essa situação, né? O Maomé, ele era analfabeto, então ele ter recebido a revelação do anjo, e ele narrava, e alguém escrevia. Aí narrava, daqui a pouco consertava, e tinha que modificar e tal. Então você tem essas situações aí para livros que são alegados como livros sagrados, né? E a Bíblia Sagrada acusam ela de ser um livro escrito por homens, outros acusam que a igreja foi quem mexeu no livro. Inclusive é uma acusação que os próprios muçulmanos fazem com os cristãos, de que a igreja, conforme foi se institucionalizando e se tornando um sistema político, ela foi mexendo na Bíblia, foi modificando, deixando ela conforme seus interesses. E aí quando você olha para a história, você vê que isso cai por terra. Os mais antigos registros que nós temos, e a Bíblia Sagrada é o livro que tem mais registros na história, é o livro que tem mais manuscritos, é o livro acerca do qual você tem os registros mais antigos de outros comentaristas que falam acerca dela.
Inclusive você tem um conjunto de textos que nem é muito estudado, chamado lecionários. O lecionário, ele era a EBD, a Revista Escola Bíblica Dominical da Antiguidade, do século I, exatamente. O pessoal pegava textos bíblicos e fazia um ensino em cima dele, e aquilo ali a igreja ia estudar. E a igreja estudava aquilo ali de domingo e tal, é o chamado lecionário. Então você tem o próprio texto e você tem o lecionário. Então o lecionário é esses estudos que se faziam já acerca da Bíblia, e são muito antigos, tem coleções antiguíssimas desses lecionários. Então você tem esses elementos que demonstram que o que foi que Crisóstomo fez. Não é que ele ia ali, ele sozinho, ou um grupo lá de pessoas, ia decidir o que ia ser Bíblia e o que não ia ser Bíblia. O que eles fizeram foi o seguinte: as igrejas, conforme eu até já mencionei na aula passada, elas já tinham suas tradições, falando: olha, esses textos aqui são sagrados. Por quê? Porque foram deixados por Marcos, por Lucas, por Mateus. Aí a outra: esses textos são sagrados. Por quê? Foram deixados por Paulo. As cartas de Paulo, muito cedo na história, já se tornaram uma coleção. Primeiro a Bíblia começou a ser escrita pelas cartas de Paulo. Então, acho que Tessalonicenses, né? Existe uma discussão hoje sobre Tessalonicenses ou Gálatas. Então existe essa discussão hoje. Inclusive, a partir daquilo que eu li, eu acredito até que possa ter sido Gálatas. Certo. Que Gálatas teria sido fruto da primeira viagem missionária de Paulo, quando ele vai pelo sul da Ásia ali, Listra, Icônio, Derbe e tal, aí volta para Antioquia. Aí depois tem que ir em Jerusalém por causa do problema que estava tendo os judaizantes. Aí depois ele sai para a Europa mesmo, que aí ele vai para Tessalônica e tal. E aí só quando ele volta a Tessalônica para Coríntios, ele escreve para Tessalônica. Então, se a ideia da primeira viagem de Paulo estiver certa, então Gálatas é a primeira. Agora, se não, aí talvez ela esteja mais para frente. Mas ou Gálatas ou Tessalonicenses são os primeiros documentos do Novo Testamento. Pelo que eu estou lendo, ainda não cheguei assim a uma conclusão, né? Mas eu sei. As duas juntas. As duas ali muito próximas. Então você tem essas cartas de Paulo, conforme ele foi sendo escritas, as igrejas iam guardando e iam copiando, porque essa é uma instrução que Paulo dava. A carta que eu mandei para... ele tem a carta onde ele dá uma instrução dessa mesmo. A carta que eu mandei para Laodiceia, Lêdia, depois copie e manda para outra. Que aí você tem uma carta de Laodiceia que não chegou para nós, ou alguns afirmam que na verdade era uma carta circular. Alguns dizem que era na verdade a carta aos Efésios, que a carta aos Efésios, dizem que Efésios era uma sede e em volta dela tinha outras pequenas congregações que ela cuidava. Então a administração central estava em Éfeso, né, a cidade de Éfeso, e a carta que chegava para Éfeso era lida lá, copiada e circulava. Aí circulava pelas igrejas. Então você tem essas teorias aí, mas o que elas apontam? Que os documentos que Paulo escreveu, que foram sendo guardados, foram sendo colecionados depois. Então a igreja, o que você tem aí? Eu tenho Colossenses, tenho o bilhete dele para Filemon, que é uma carta pessoal. Eu tenho a carta dele para os Efésios, né, para Éfeso. O que você tem? Eu tenho a de Coríntios, né, de Romanos. Aí começaram a juntar, aqueles que tinham essa, não tinham aquela, começaram a fazer cópias, e aí formaram as 13. Então foi a primeira coleção, as 13 cartas de Paulo, circulavam com uma coleção. E aí depois, com essas tradições prontas já, as igrejas começaram a interagir entre si sobre quais livros esse tinha e o outro não tinha. Os livros que ficaram, que foram mais discutidos, demoraram mais para entrar no cânon, foram a segunda carta de Pedro e Apocalipse. Esses livros foram mais discutidos. Inclusive Eusébio de Cesareia, ele tem alguns termos técnicos para falar desses livros que foram aceitos de cara, outros que foram discutidos e outros que foram rejeitados de cara. Você tem prolegômena, que é um termo do grego, ele diz livros que foram logo aceitos. Antilegômena são livros que foram sendo discutidos. Então a igreja não é que ela vamos dizer assim, teve que ceder a pressões e aceitar livros que ela não aceitava. Tem alguns livros que ela, enquanto não entendesse, enquanto não compreendesse que aquele livro de fato ele constitui uma doutrina junto com os outros, não está em contradição,
Enquanto ela não compreendesse isso com tranquilidade, ela não incluiria. Então ela fica discutindo. Aí se reúnem, tem concílios, reúne os bispos, reúne os presbíteros, reúne os pastores, né, a igreja de modo geral, teólogos da igreja, para discutir, olha, esse ponto aqui é complicado, mas dá para entender à luz disso aqui, isso aqui se casa com isso aqui, não entra em contradição. Então, quando eles foram amplamente discutidos e todos estavam em consenso, foi admitido. Aí, livros que eram de cara rejeitados, eles chamavam de nota. Então você tem prolegômena, antilegômena e nota. Esse nota isso aqui é uma porcaria, isso aqui não tem condição. Tipo Apocalipse de Pedro, tá certo? Atos de Paulo e Tecla, Evangelho da Infância de Cristo, que o cara olha e fala, isso aqui é uma palhaçada, isso aqui está cheio de gnosticismo. Evangelho de Tomé, acharam pouco tempo atrás aí, 1950, uma coisa assim, acharam ele no Egito. É um lugar de escavação chamado Nag Hammadi, que foi antigas ruínas. Então o que acontece? Nessas ruínas, às vezes era o quê? Ou teve um cataclisma lá, um terremoto, caiu tudo, ou uma guerra, destruíram tudo e encobriu lá uma biblioteca. Então depois de muito tempo acharam. Aí acharam alguns textos em grego, acharam alguns textos bíblicos, muito bom. Aí só para confirmar, né? Outros documentos da Bíblia. E acharam o Evangelho de Tomé. E aí os caras, nossa, acharam um evangelho que a igreja não colocou na Bíblia, tal, porque a igreja, né, queria combater esse posicionamento dos cristãos. Se a Bíblia fosse criada depois da Isso, exatamente. Aí os caras levantaram uma cortina de fumaça em torno da questão. Mas quando você para ler e você olha o texto que foi construído, você vê facilmente que aquilo é uma porcaria, aquilo não tem nenhuma lógica de acordo com a concatenação das ideias da Bíblia. Tem uma frase que eu sempre lembro dele, que eu achei muito engraçado, que ele fala assim, bem-aventurado o leão comido pelo homem, porque ele se torna homem, mas maldito o homem comido por leão, porque ele se tornará um leão. Eu olho para aquilo, eu falo assim, é um enigma, né? Então os mestres gnósticos da época, muitos deles eram muito malandros, na verdade. Eles construíam um enigma que a pessoa, ainda mais naquela época, né, pouca informação e tal, pessoas ficavam surpresas com aquilo. Nossa, que coisa misteriosa, coisa extraordinária. Mas o que era? Para você ficar preso, ele prender a sua imaginação, ele prender a sua razão, e aí você ia depender dele para explicar. Que é onde ele falava, você tem que se tornar um discípulo, você tem que se tornar um iniciado. E aí quando se tornava um iniciado, você ficava ligado àquele mestre, você tinha que sustentar ele e tal. E aí nisso que ele ia construir os enigmas e ia depois dando uma explicação lá que ele achasse mais conveniente. Que é mais ou menos o que acontece hoje, né, Júnior? Com muitos, exatamente, né? Acontece com muitos hereges. Até numa situação de fé, como na administração municipal, estadual e federal. Exatamente, pois é, que o cara deixa uma coisa numa dúvida, que é intencional. Sim. Ele deixa mesmo você naquela confusão. Por exemplo, quando um banco quer negar uma coisa para você, sim, que aí, para ele não dizer que ele está te negando, ele diz que foi um defeito no sistema, que caiu o sistema, que não sei o que, não aprovou, e aí começa um monte de subterfúgio. Por quê? Você não tem como entrar no sistema e ver se caiu ou não. Então ele diz para você aquilo ali, porque ele quer que se livrar do problema. Assim também, eles criavam um problema que só eles conseguiam resolver, para a pessoa poder ficar presa dentro daquele enigma. E aí você vê, o Evangelho de Tomé é cheio disso. E aí quando você olha para esses livros que foram rejeitados, e você olha para os livros que foram discutidos, você vê a diferença deles. Apocalipse, por exemplo, muita tipologia. Sim. Muita tipologia. Então aquela tipologia, ela é esclarecida quando você coloca o Apocalipse em conexão com os outros textos apocalípticos. Por exemplo, você tem livros do Antigo Testamento que são apocalípticos, mesmo no Antigo Testamento. Sim. Se você pegar Zacarias, e você pegar Daniel, e você pegar alguns trechos de outros profetas, de Isaías, de Ezequiel fala até da forma da santa cidade que virá no milênio, que é quadrada, então todas aquelas dimensões que não tinham nada a ver com o tempo da época. Então se você pegar esses textos, colocar o Apocalipse na mesma perspectiva, você vai entender o Apocalipse. Aí você vê que
ele está na linha de continuidade daqueles pensadores, né? Você estava na época que o pastor Paulo Nogueira veio Eu vi a palestra dele, maravilhosa. Entendeu? Porque ele pegou exatamente Daniel, Zacarias, Ezequiel. Foi o que ele usou. E ele dava uma explicação assim tão... Muito boa. Ele dedica muito a estudar isso. Então como ele é o tema dele, ele mergulha naquele negócio ali, então tem tudo na cabeça ali, então vai vai explicando. Que no passado tempo, Júnior, porque as escrituras formam uma unidade perfeita. A palavra Bíblia, sendo um plural, como acabamos de ver, passou a ser singular, significando o livro, isto é, livro dos livros, o livro por excelência, livro como livro divino. A definição canônica da Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Os nomes mais comuns que a Bíblia dá a si mesma, isto é, aos seus nomes canônicos, são Escritura, Mateus 21:42, Sagrada Escrituras, de Romanos 1 e 2, o Livro do Senhor, de Isaías 34:16, a Palavra de Deus, de Marcos 7:13 e Hebreus 4:12, os Oráculos de Deus, de Romanos 3 e 2. A estrutura da Bíblia. Estudaremos neste ponto a estrutura ou a composição da Bíblia, isto é, a sua divisão em partes principais e seus livros, quanto à classificação por assuntos, divisão em capítulos e versículos e certas particularidades indispensáveis. A Bíblia divide-se em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, tendo 66 livros, sendo 39 Antigo e 27 Novo. 66 livros foram escritos, olha aqui, num período de 16 séculos, né? 1.600 anos, 16 séculos. E tiveram cerca de 40 escritores. Isso aqui é uma informação que para mim é extraordinário. Você vê uma obra monumental dessa, é uma maravilha, como o pessoal coloca, 7 maravilhas, né, do mundo. A Bíblia é a 8ª maravilha, porque um livro ser escrito ao longo de 1.600 anos e ele tem uma concatenação de ideias. Então você pega um livro de hoje, tá certo? Você compara com um livro dos anos 50 e às vezes você vê coisas assim que você pensa como a sociedade mudou, né, daquela mentalidade para essa. E aí você pega a Bíblia, você tem desde os escritos de Moisés até os profetas, depois entrando para o Novo Testamento. Mesmo que cada um tenha a sua forma de escrever, principalmente direcionado pelo Espírito de Deus, o objetivo que o Espírito de Deus tinha com aquele texto. Então você tem textos de lei, textos de profecia, textos de narrativa, textos poéticos. Então você tem diferentes intenções, mas você tem uma concatenação de ideias que se complementam. Então Moisés falava de algo que você verá o cumprimento no Novo Testamento, né? Você vê o Novo Testamento falando de algo que a sua origem está lá no Antigo Testamento. Então você vê sempre esse entrelaçamento. Então esse entrelaçamento que faz da Bíblia, mesmo sendo um livro escrito ao longo de 16 séculos por... Pode falar. Ô pastor, pode... Certo. Os 40 escritores, isso aqui é extraordinário. Aqui está um dos milagres da Bíblia. Esses escritores pertenceram às mais variadas profissões e atividades. Viveram e escreveram em países e regiões e continentes distantes uns dos outros, em épocas e condições diversas. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita. Isso prova que um só dirigiu o registro da obra divina. Aí você tem um Moisés, começou a escrever na peregrinação pelo Sinai. Então o Sinai pertence ao Egito. Entra para Canaã, você tem a maioria dos textos descritos lá. Depois o povo vai para o cativeiro, você tem lá Ezequiel, escreveu lá do cativeiro babilônico. O povo depois, você tem Jonas, que foi em Nínive, lá no norte da Mesopotâmia, também em outro lugar. Aí vem o Evangelho, Paulo fazendo as missões, vai para a Europa, vai para a Grécia, vai para Roma, tá certo? E aí você tem essas situações nas quais os autores, eles estão em situações sociais diferentes e estão em momentos históricos diferentes, em lugares diferentes, escrevendo, inspirados pelo mesmo Espírito. E aí dá um texto que trabalha como um relógio, um texto totalmente concatenado. A palavra testamento vem do grego diatéquio e significa aliança ou concerto. B. Testamento, isto é, um documento contendo a última vontade de alguém. Então isso aqui também que eu achei extraordinário, que eu usei até na aula de introdução ao Novo Testamento. Falei que o testamento é o seguinte, é um documento que deixa claro qual é a vontade, tá certo, do testador. Então ele
construir um bem. E aí seu trabalho, seu esposo construir aquele bem, ele vai transmitir o bem. Então o que ele coloca no testamento? Que esse bem vai ser transmitido para fulano de tal. Então, e esse bem, às vezes ele coloca até estipula algumas normas. Olha, ele não pode vender tais coisas. Tem que sempre ficar, se ele não puder administrar ou não quiser, então tem que ser passado para determinada fundação. Que aí, por exemplo, só tem muitos livros, ele quer, não pode ser vendido, tem que fazer uma biblioteca. Vai fazer uma biblioteca e vai ficar à disposição para quem quiser consultar. Então o testamento estipulou. A Bíblia Sagrada, eu creio, e a partir daquilo que foi colocado por Antônio Gilberto, que não é à toa que ela é chamada de Antigo e Novo Testamento. Porque o testador, que é Cristo, tá certo? Pai, ao longo de todo o Antigo Testamento, bem como também o Filho e o Espírito. Jesus aparece como anjo do Senhor. O Espírito é unção sobre os profetas, sacerdotes, reis. No Novo Testamento, uma revelação plena, maravilhosa. Tanto o Antigo quanto o Novo são o testamento de Deus para a humanidade. Falou, tem um bem extraordinário a ser comunicado, chama-se salvação. A Bíblia, o cerne dela é a salvação da humanidade. Ele vai ser passado aos seus herdeiros. Quem são os herdeiros? Aqueles que recebem a Cristo como Salvador e são feitos filhos de Deus por adoção. Então, o bem salvação é comunicado a vocês. Como? Do meio que o testador estipulou no documento. E aí você tem a Bíblia Sagrada estipulando como que os herdeiros se beneficiam do bem que é a salvação. Aí você tem um testamento. Por isso que a Bíblia é Antigo e Novo Testamento, porque ela estipula que você só vai usufruir deste bem se você atender às cláusulas. Aí as cláusulas, a Bíblia tem as determinantes para certas bênçãos. Se você for fiel, o Senhor vai abençoar tua amassadeira, teu boi, né? Tua casa, disso, aquilo. Se você for infiel, se você for desobediente, vai ser amaldiçoado, isso, aquilo também. Então eu acredito que o testamento ele evoca muito dessa ideia, da estipulação de Deus para os herdeiros usufruírem ou não das suas bênçãos. E aí quando você vê esse tipo de ensinamento, esse tipo de conhecimento, faz com que você, ao abordar esse tema para a igreja, você tenha condições de destruir muito das mentiras e das estratégias que têm sido construídas na atualidade, principalmente no meio neopentecostal. Que aí, como é que as pessoas estão lidando hoje? Inclusive o livro que o senhor está lendo aí, que eu achei muito importante, essa abordagem. As pessoas estão lidando com Deus hoje como se elas pudessem negociar com Deus. E até como se elas pudessem subornar Deus. É um reflexo já da desonestidade que está na sociedade. Eles estão refletindo isso em Deus, pensando que compra Deus, que apressa Deus, que retarda Deus de fazer alguma coisa através de dinheiro. Então o que você mais vê é, se você der oferta tal, aí você vai ser abençoado. Se você der oferta tal, aí Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus não vai fazer. E aí fica nessa tentativa de manipulação. Só que isso é um relacionamento que cabia para os falsos deuses, os demônios. Então nisso aí as pessoas viveram durante muito tempo manipulando os deuses. Tanto que você tem lá, a pessoa quer casar, pega Santo Antônio e põe de cabeça para baixo, né? Essa prática que o pessoal faz hoje, e outras, por exemplo, tinha algumas tias minhas que tinham aqueles livros de simpatias. Aí pegava arroz, aí pegava não sei o que, aí fazia um desenho no chão, aí fazia não sei o que. Mas hoje tem muito crente já fazendo isso. Então, terrível. Que aí você pega, da onde saiu esse negócio de rosa ungida, né? Da onde saiu esse negócio de vale de sal? Da onde saiu esse negócio de corredor com 318 pastores? Que aí você pega os textos bíblicos, você tira do contexto e você manipula aí do jeito que você quiser. Aí você acaba inventando um ritual. E esse ritual, ele mais parece com o ritual do paganismo do que com qualquer coisa bíblica. Porque ele está deslocado da Sagrada Escritura, do contexto no qual ele aconteceu. Então quando você pega o testamento e você entende que se você quiser ser abençoado, usufruir das bênçãos, tem que atender às cláusulas do testador, daquele que elaborou o documento, você entende qual é o propósito da Bíblia. Você tem que ler, estudar, entender e se submeter aí onde entra Cristo como Senhor, que o senhor estava vendo aí no livro que o senhor está estudando. Júnior, aí você pega essas neopentecostais com todas essas articulações de flores, de um monte de coisa,
E aí vem para nossa e entra aquilo que a gente estava falando. E uma vida totalmente desregrada, fora dos princípios. Isso, né? exatamente, exatamente. Fora dos ensinamentos da palavra, mas ela quer compensar. Ela quer viver do jeito que ela quiser e achar que compensa para Deus fazendo um evangelismo, uma coisa assim. Trazendo uma roupa usada para deixar na igreja, ajudar os moradores de rua, para fazer isso, para compensar aquilo que ela não consegue. Isso é trágico, isso é terrível. Isso é muito terrível. Exatamente, porque ela está se enganando. Não dá muito para saber se ela está sendo pior do que os da rosa ungida. É verdade. Não é verdade? É gravíssimo, É muito gravíssimo, porque o texto diz que chegarão naquele dia e dirão, né? E Senhor, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos isso e aquilo. Ao que ele lhes dirá: apartai-vos de mim para o fogo eterno, vós que não vos conheço. Então a salvação não está em trocas, porque é graça, você nunca vai conseguir comprar. É um preço tão alto que você não ia pagar. Então o que ele fez? Ele deu a vida dele, o sacrifício vicário, né, como é dito, substitutivo, para que você tivesse acesso. Mas para você ter acesso, você tem que ter comunhão, tem que submeter. A subordinação, a sujeição a Cristo. Sabe de onde nasceram essas curiosidades, essas questões? No culto que nós tivemos aqui, num culto de missões, num trabalho de missões, que veio a irmã Claudinha. 39, o Antigo Testamento ele fala dos 39 livros, dá uma descrição, profecia, poesia e tal. Queria só ler uma coisa para finalizar aqui e a gente abordar alguns temas da declaração. Olha só, alguns fatos e particularidades da Bíblia. Antes, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita em 1250 da declaração. Olha só, alguns fatos e particularidades da Bíblia. Antes, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita em 1250 pelo cardeal Hugo de Sancher, abade dominicano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi feita em duas vezes, né? O Antigo Testamento em 1445 pelo Rabi Natan, e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia, Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos em 1555. Saiu a primeira Bíblia com capítulos e versículos. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos, 31.173 versículos. O número de palavras e letras depende do idioma e da versão. O maior capítulo é Salmo 119. O menor é Salmo 117. O maior versículo está em Esther 8:9. O menor em Êxodo 20:30. Isso nas versões portuguesas, com exceção da chamada tradução brasileira, onde o menor versículo é Lucas 20:30. Em certas línguas, o menor é João 11:35. Exatamente. Os livros de Esther e Cantares não contêm a palavra de Deus, porém a presença de Deus é evidente nos fatos neles desenrolados. Mormente em Esther, há na Bíblia 8.000 menções de Deus sobre vários nomes e 177 menções do diabo sobre seus vários nomes também. Muito bem, coisas interessantes, né? Interessantes e importantes acerca da Sagrada Escritura. E aí você vê inclusive essa questão da divisão de capítulo e versículo, como ela veio tardiamente, e é importante a gente entender, basicamente, falando aqui ainda sobre texto bíblico, sobre a questão do que é mais importante você observar na leitura. Muitas pessoas se apegam muito à divisão do capítulo e do versículo, mas como foi lido aqui, capítulo só em 1445, versículo só em 1551 depois, e a Bíblia só em 1555 que saiu com capítulo e versículo. Você vê que foi bem tardio.
Teve até um comentarista que ele brincou dizendo que parece que a divisão em versículo foi feita por uma pessoa que estava em cima de um cavalo, que ele fala aqui com o galopar do cavalo e foi marcando os versículos, porque tem divisão que não faz sentido, ela quebra a noção da ideia, e tem capítulos que também quebram a noção da ideia. Mas não é por causa da nossa linguagem? Também, mas também por causa da divisão que foi empregada, foi uma divisão artificial, não foi uma divisão por assunto, mesmo que hoje os tradutores colocam no tópico lá, o assunto que está tratando ali, mas às vezes aquele assunto não está só ali, aquele assunto começou antes e termina depois. Então aquilo foi o melhor que conseguiram fazer, daquela divisão. Tanto que eu falo, olha, geralmente em hermenêutica eu sempre digo isso, não existe capítulo nem versículo, o que existe é texto. Tá? Então o texto bíblico, ele tem uma coisa que, essa sim é importante de você entender, chamada contexto. Tem um contexto e tem um outro termo. Então você tem, quando você está analisando, você tem que sempre entender quando que ele começou a abordar esse assunto, tá certo? E aí você tem que, na continuidade, tá certo, do texto, mesmo que você passe para o outro capítulo, entender onde que ele vai terminar o assunto, tá certo? Que aí com isso você entende o contexto, você conseguiu separar o assunto, pegar o seu começo e o seu fim, tá certo? E o contexto no qual ele foi abordado, que aí você tem parte anterior, parte posterior, você entende o contexto daquele assunto. Sabe quando eu olho isso? Sim. Eu acho isso muito parecido com uma rua. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Você pega aqui a Homem de Melo, ela vem quase lá da Pacaembu. Aí quando ela chega na Sumaré, ela tem esse pedacinho aqui. Olha, só que não tem nada a ver. Muito bem, muito bem. Já vi isso. Já viu isso? Com a Rebouças acontece isso também. Também. A Rebouças ela acaba num lugar morto lá, que é uns casarão que Exatamente. Aí quando eu olho para isso, eu olho para o Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Depois ele entra já contando a história de João. Muito bem, eu lembro, verdade. Ele vem trazer um pouco do testemunho de João também. Ele vai falando de Jesus, de repente entra ele vira para João, o Batista. Se você não tiver um pouco de conhecimento disso aí, você se perde no assunto. Exatamente, isso aí. Mas estava falando de Jesus. Tem que dividir, que ali ele começa uma abordagem teológica acerca de Cristo, aí depois ele vai falar daquele que testificou acerca de Cristo. Aí falou, virou, agora está falando do João Batista. Exato. Aqui está falando de Cristo, da sua natureza pré-encarnada. Muito bem, com isso aí você consegue separar assunto e assunto. E aí aqui sobre Cristo, aqui sobre quem pregou acerca de Cristo. Então, quando você entende isso, é mais importante do que você entender capítulo e versículo. Capítulo e versículo é ferramenta de busca, é que nem Google. Você tem lá a aba, você digita e ele busca para você. O importante é o assunto que você buscou, que aí você vai lá e vai ler o texto ou vai entrar num link. Mas o Google tem a sua ferramenta de busca. Assim também é o capítulo e versículo. Quando você decora os capítulos e versículos, você está dando para a pessoa uma ferramenta de busca. Fala aqui, está no capítulo tal, versículo tal. Se ela for lá, ela lê o mesmo texto. Então é uma ferramenta de busca só. Mas ele não é a ferramenta para dividir o assunto, tá certo? Que aí você tem um termo que eu esqueci ele agora, estava com ele na cabeça aqui para falar, mas depois a gente aborda ele. Eu costumo dizer que quando você não procurar, ele aparece. Quando não procurar, ele vem. Aqui na declaração diz o seguinte, capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras. Primeiro aqui a forma como ele vai se posicionar. Nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Sagradas Escrituras de a palavra de Deus, que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, segundo a de Timóteo 3,16. Isso significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis. Então aqui o primeiro ponto final, tá certo? Depois ele continua na mesma língua, mas é impressionante já destacarmos esse posicionamento. Primeiro ele chama de sui generis, ou seja, não existe nada igual, é única, né? Única nesse gênero. Então você tem
Eu acho que a palavra que eu estava buscando é perímetro mesmo. Só que depois eu vejo se essa palavra mesmo é correta. Mas o perímetro seria o quê? Onde começa e termina o assunto. Então, ele demarca. Isso aí, exatamente, demarca aquele assunto. Ó. Não interessa se está no meio do capítulo anterior. Aqui é um assunto. É o que o senhor acabou de falar. No capítulo 1, ele começa primeiro falando de Jesus pré-encarnado. Depois ele vira para falar de João Batista. Você sabe, o assunto é outro aqui. Né? Podia ter sido dividido aqui. Exato. Aí o que acontece? Não dividiu por quê? Porque quem estava dividindo não estava tão preocupado, dedicado a isso. Ele queria mais uma facilitação para a busca dos textos. Então ele foi lá e separou capítulo de visão maior, versículos de visão menores. Então com isso você consegue se encontrar. Mas o assunto, que é o mais importante, é a partir dessa perspectiva, de entender aonde começa e onde termina aquele assunto. Isso é o mais importante. E o contexto dele, né? E isso aí eu olho, Júnior, eu faz tempo que eu observo isso. Lembra que eu falei, Júnior, eu acredito até que eu tenho muito conhecimento. A declaração se posiciona dessa forma, por quê? Você tem hoje, e você vai se deparar muito com isso, porque as pessoas elas têm YouTube e elas gostam de ouvir essa galera, com pessoas que têm, até para dar aquele ar de superioridade, gostam de desacreditar a Bíblia, até por aquilo que a gente já estava falando. Porque foi escrita por homens, porque foi a igreja que inventou, que mexeu, sendo que historicamente isso não faz sentido. Primeiro, logicamente, a lógica derruba essa questão de ter a Bíblia foi escrita por homens, que ter sido escrita por quem? Obviamente foi por homens, só que quando você pega 1.600 anos de trabalho, mais de 40 autores, em condições políticas, sociais e geográficas diferentes, escrevendo um livro que está completamente concatenado nas suas ideias, você olhando para uma coisa dessa, não reconhecer Deus, você é cego, ou melhor, você é burro mesmo, não conseguir reconhecer o trabalho divino dentro de uma obra colossal dessa. Então, quando você olha para isso, cai por terra tanto a questão de ter sido escrita por homens, como uma forma de desqualificar, quanto a questão da suposta interferência da igreja. Constantino, então, que tem gente que chega a dizer que foi Constantino que interferiu. Constantino só veio em 313 da era cristã, quando a igreja assim já era enorme e quando a Bíblia já estava montada, pronta já, né? Então isso não faz nenhum sentido. Aí você olha para esses dados e você consegue se posicionar como os comentaristas aqui, né, o apologista está se posicionando. Como é que a igreja crê? A igreja crê que a Bíblia é inspirada, por isso que nós somos chamados de fundamentalistas, né? Inclusive tem um fundamentalismo islâmico, né, que o pessoal fala, daquele pessoal fanático, mas existe uma ideia de fundamentalismo dentro, né, do protestantismo, que é você ter a Bíblia como seu fundamento. É nesse sentido que nós somos fundamentalistas, no sentido de que a Bíblia Sagrada ela é inerrante. Aí em que a Bíblia é inerrante? Nos seus autógrafos. O que é o autógrafo? O autógrafo é o pedaço de papel em cima do qual João escreveu, em cima do qual Paulo escreveu, em cima do qual Pedro escreveu. Pronto, ali é um autógrafo, tá certo? Veio direto da mão deles. Então aquele texto é completamente inerrante. Por que a gente fala isso? Porque a Bíblia precisa ser traduzida. Sim. E às vezes para ser traduzida, a tradução não consegue, não pode às vezes ser completamente fiel ao texto que ela está traduzindo. Ela precisa não apenas traduzir, mas interpretar. Sim. Quando que ela precisa interpretar? Quando as figuras de linguagem empregadas pelo autor não fazem sentido na língua para a qual está sendo traduzido. Por exemplo, o exemplo que eu uso sempre, quando Paulo diz: amai-vos uns aos outros com amor entranhável. E aí Augusto Nicodemos explicou: se fôssemos traduzir isso ao pé da letra, tradução fiel, tá certo? Seria: amai-vos uns aos outros com as vossas tripas. Porque na mentalidade grega os sentimentos estavam nas tripas. Então era uma expressão deles, era uma forma de expressar deles. Então o que nós precisamos entender? Qual era a intenção? Aí onde entra a busca pela intenção do autor. A intenção do autor é amar-vos uns aos outros com amor puro, sim, com amor interno, tá certo? Com amor pleno. Por quê? Porque é um amor que envolve sentimentos. Que aí é onde entra a hermenêutica, né? A hermenêutica, perfeitíssimo. Que aí a exegese vai ver a própria língua, o grego. Então vai pegar, olha, quais são os verbos, quais são os adjetivos, qual é a sintaxe
do texto, né, do original, do grego, que aí você está fazendo a exegese. A exegese é extrair do texto, tá certo? Você pega do texto. Exegese é você pegar suas ideias e enfiar no texto, você manipular o texto para caber suas ideias. Exegese é extrair dele. Então a exegese você está extraindo o texto original. A hermenêutica você está pegando as regras de gramática, tá certo? E aplicando para que o texto faça sentido. Então, regras gramaticais, por exemplo, você tem da língua grega para a língua latina. Tá, o que isso significa na língua latina? Como é que a língua latina fala acerca de amor, que ali dizia tripas, né? Aqui você diz o quê? Com amor profundo, com amor entranhável, por exemplo, que aí diz respeito a entranhas, mas uma linguagem de eufemismo, que torna mais leve, porque na mentalidade latina não é igual à mentalidade grega. Então você precisa fazer com que aquela mentalidade entenda aquele texto. Aí você precisa pegar o sentido do que ele queria dizer. Então, quando você fez isso, você não só traduziu, você interpretou. E essa interpretação, ela tanto é aplicada na Bíblia como nas escritas de forma geral. Né? De forma geral, são regras gerais de interpretação, regras gerais de linguística. E aí, por isso que a gente fala que o autógrafo é infalível. Por quê? Porque nesse trabalho de tradução pode haver falhas. Sim. Então, pode haver, muitas das vezes não é nem falha. O que há é uma modificação na linguagem, a língua muda. Sim. Se eu pegar um texto aqui, em língua portuguesa, se eu pegar um texto de 1600, a gente não consegue ler. Uma vez uma professora de literatura levou lá um texto. A língua portuguesa parecia muito espanhol, e pior do que espanhol, que tinha assim, umas frases emendadas, umas coisas muito diferentes, muito estranhas, e era português. Só que era um português muito antigo, muito arcaico. Aonde eu olho, João, é aquele versículo que Moisés, vejo isso. Sim, certo, essa linguagem. Ele passou 40 anos fora do Egito, verdade. Muito bom, muito boa essa observação. É outra dinastia que mudou. Verdade. Eu tenho essa visão. Sim. É muito boa essa observação. Porque imagina, você passa 40 anos lá no deserto falando só com seus com o povo latino ali da região. Exatamente, era outro povo, eram os quenitas, então era uma outra língua. Linguagem. Exatamente. Ele teve que aprender a adaptar. Se adaptou àquela língua, exatamente. Quando você se adapta aqui, você perde esse outro. Aquela língua que você falou 40 anos atrás. Consequentemente, você vai perdendo. Aí se ele vai falar com o faraó, usa as palavras erradas. Muito boa. Muito boa essa observação. Essa minha. Enquanto que Arão está ali, ó. Isso, Arão está no contexto. Ele sabe como eles falam. Exato. Então, se você pega Arão como seu tradutor, né, você fala para ele, vai falar em hebraico, né, aquele hebraico arcaico da época deles. Sim. E Arão conhece que ele está falando com os egípcios. Exato. Então ele sabe como deve falar. Exato. Até para você se apresentar diante do faraó, né? O faraó se entendia Deus. Sim. Então, se você se apresenta diante do faraó, para você falar errado, você não vai, a audiência acaba ali. A gente vê aqui. Eu sei. Tanto que a profissão de advogado, ele nasce das pessoas que eram mestres em retórica. Que na verdade o que era? Você saber falar bem e você conhecer as leis. Então o cara conhecia as 12 tábuas, né, que era a legislação romana, sabia falar. Então ele era contratado para ser o patrono de alguém que tinha uma causa. Sim. Aí ele representava a pessoa lá, para quê? Para falar por ela. Um tinha dinheiro, o outro tinha conhecimento. Tinha conhecimento, que ele sabia as leis, ele sabia falar, sabia se comportar adequadamente diante do Senado. Sim. Se ele desrespeitar um cara daquele, você está morto. Sim. Então a pessoa contratava alguém que sabia lidar com eles. E aí você tinha um advogado. E aí também você vê, a pessoa às vezes tem coisas maravilhosas para falar, mas não sabe falar. Exato. E aí estraga tudo que ela vai tentar falar, falando de uma forma incorreta. Então a Sagrada Escritura, você vê, os originais são de fato atribuídos inerrância a eles. A tradução pode até não é uma questão de erro, mas de adaptação. Sim. E é uma questão às vezes de mudança. Por isso que você tem a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, né? Aí tem outras versões, aí tem a NVI também, que foi uma ferramenta extraordinária para a compreensão do texto. Tem várias versões que vão surgindo. Por quê? Porque a sociedade muda, né? A linguagem muda, os recursos mudam, então a pessoa vai adaptando para ter uma ferramenta melhor, uma ferramenta mais adequada. Mas você vê, para pregação, a maioria das pessoas prefere a Almeida Revista Corrigida, por causa daquela linguagem erudita,
que dá mais aquela ideia de sagrado mesmo. Sim. Enquanto que a NVI fica uma linguagem muito boa para você estudar. Muito mecânica, né? E ela pega aquelas referências de Homer, Bate, Côvado, tudo aquilo ela já logo interpreta, né, para as medidas que a gente conhece hoje. Então facilita muito. Mas assim, para o culto, a pessoa prefere mesmo a tradicional. Aí seguindo aqui, ó, as escrituras sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 de Pedro 1:21. Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa região e numa época da história e cuja cultura influenciou na composição do texto. Pronto. Isso aqui é outro ponto importante que ele está destacando aqui na abertura, que é a chamada marca autoral. Marca autoral é o seguinte: a Bíblia, ela tem certas partes dela que foi ditado verbal. Ditado verbal é aquilo lá. Deus levou Moisés para o monte e falou: escreve, colocou na tábua da lei e entregou para Moisés: não matarás, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Pronto, isso é ditado verbal. Então foi do jeito que foi ditado. Agora tem muitas narrativas como é que foi produzida. O Espírito Santo de Deus conduziu o processo, ou através de Moisés, por exemplo. Como é que Moisés teve condições de falar da criação de todas as coisas? Sendo que está em 1445 a.C., né? Então, para ele falar de coisa de 6 mil anos atrás, de 7, 8, 10 mil anos atrás, sei lá, como que ele falou? Inspiração. Então o Senhor revelou a ele e ele foi colocando ali. Outras coisas também vieram de tradição. Então a tradição oral, em alguns aspectos, ela também é importante, se ela for subordinada ao Espírito. Então quem é que vai fazer a análise da tradição oral? A pessoa que o Espírito Santo de Deus está usando. Então o Espírito Santo de Deus vai usar Moisés para selecionar dentre os elementos da tradição o que é verdadeiro e o que é falso. Que aí você tem várias culturas, tem textos muito parecidos com a Bíblia. Você tem narrativa de dilúvio, por exemplo, na epopeia de Gilgamesh. O Noé dos Sumérios chamava-se Utnapishtim, e ele tem uma situação muito semelhante com a do Noé bíblico. Só que o que fica diferente, que aí você entra a contaminação das falsas religiões. Ele se tornou imortal, ele se tornou um semideus, ele comprou os deuses, eram deuses. Então você tem alguma semelhança e muitas diferenças. A semelhança por quê? Porque foi um fato, aconteceu na história. Então quando aconteceu, cada um vai ter sua versão. É que nem aconteceu um acidente, aí cada um tem sua versão. Alguns estão falando a verdade, outros estão falando mentira. E você vê que de onde sai essa contradição, né? Exatamente. Porque foi de alguém que vivenciou. Viveu. Aí, por exemplo, o dono do carro que atravessou o farol vermelho, ele sempre vai dizer que estava no amarelo, que foi o outro que, né? Então quer dizer, ele sabe que o evento ocorreu, que ele está envolvido diretamente com ele, só que ele está distorcendo por interesse dele, né? Enquanto que o outro, um observador neutro, ele vai dizer: olha, não, eu vi, ela atravessou o farol vermelho e colidiu com o outro. Provavelmente isso vem de quê? Da geração de Cã? Pode ser. Agora, o que acontece? A geração de Cã, ela vai ter algumas interferências, mas não só ela, porque primeiro você vai ter a geração antes do dilúvio, que já manifestava o pecado. Certo. Aí o dilúvio veio como juízo de Deus. Daí depois vai vir Noé, sem Cã e Jafé. Cã já começa a manifestar alguns traços de desvio, que é aquele comportamento dele, que Deus, inclusive, por meio de Noé, vai revelar que a grande consequência do comportamento de Cã, você vai ver o juízo, né, a consequência disso lá em Canaã, que ele fala que a maldição cai sobre Canaã, que é o que? Olha, esse comportamento seu aqui, você vai ver o resultado lá na frente, lá com o comportamento dos cananeus. E outra coisa, quando você vê a Torre de Babel, ela reunia não somente o descendente de Cã, mas de todos eles. Então, mesmo que por meio de Cã você já começou a ver o desvio, mas todos, a geração, os filhos deles, vão todos manifestar aquela atitude contrária a Deus depois, com a Torre de Babel, que é onde Deus confunde as línguas, né? Todos eram de uma mesma língua, eles como que se colocaram contra a ordem de Deus, de se espalhar pela terra e povoar a terra.
acredita-se, alguns comentaristas que eu vi, acreditam o seguinte, que o medo era que Deus, mesmo tendo prometido não trazer dilúvio, que Deus ia trazer, por causa do pecado deles. Falou, a gente sabe como é que está a sociedade, a gente está pecando, a gente está errando, então Deus vai trazer dilúvio de novo, mesmo que Deus colocou o arco nas nuvens, mas Ele vai trazer. E aí, dessa desconfiança, né, dessa incredulidade diante da ordem de Deus, eles falam, não, vamos nos reunir e construir uma torre, se vier dilúvio, a gente tem pelo menos uma salvação. Alguém vai sobrar para dar continuidade à humanidade. Então é o que? Uma oposição a Deus. Tanto que foi a ideia de quem? De Nimrod, que era um caçador em oposição a Deus, né? Ali, sabe o que surge ali? O totalitarismo, que é onde Deus dá um golpe certeiro nisso, né? Através da divisão das línguas, que aí eles vão se espalhar, vai criar as nações, mas aí você vê de novo surgindo ideias totalitaristas, reunindo todas as pessoas debaixo de uma ditadura, né, debaixo de um governo tirânico. Então você vê essas ideias ressurgindo depois. Toda vida, quando o ser humano entra por esse caminho, sempre tem uma série. Aí vai quase no colapso, aí Deus vai e intervém. Aí cria uma situação e manda para frente. Por quê? Vai chegar o tempo do juízo, mas... É o que está acontecendo agora, né, João? E você vê novamente a gente retornando à condição da época lá de Noé. E essa apatia das pessoas diante das coisas de Deus. Elas assim, lidando como sendo... Sabe o que eu venho observando? Que nós cristãos, nós não estamos preparados e nem preparamos o nosso povo. É verdade. Que aí é uma coisa que a gente vai observar cada vez mais, que é a apostasia, né? Então, eu tenho observado diante dos noticiários, diante das escrituras, eu não sei se você já viu uma revelação, eu acho até que falei para você outra vez, sobre Eles não foram usados automaticamente, eles foram instrumentos usados por Deus, cada um com a sua própria personalidade e talento. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita, Salmo 19:7. É a palavra de Deus e não pode ser anulada, e a Escritura não pode falhar, João 10:35, que é onde ele estava explicando dessa questão de que cada texto tem uma característica. Sim. Então você tem o ditado verbal naquelas leis, conforme foi dado nas tábuas. Você tem a revelação do Espírito Santo de Deus para aqueles fatos, né, que ocorreram há muito tempo no passado, a criação de todas as coisas. Você tem a análise que o Espírito Santo de Deus conduz sobre a tradição. Por exemplo, a tradição que vem desde Abraão, Isaac e Jacó. Sim. Que foi passada de geração em geração e chega até Moisés, e Moisés coloca, olha, Abraão saiu de Ur, peregrinou, foi para Canaã, aí depois Isaac veio, ficou na terra, depois Jacó desceu com seus filhos, né, as tradições de José. Então tudo isso chega para Moisés também por meio de comunicação da tradição oral. Só que quem dá validade aos fatos para sabermos quais são verdadeiros e quais são falsos é o Espírito Santo, que vai orientar Moisés no processo. Aí tem outras narrativas de Moisés que são aquilo que ele mesmo vivenciou. Por exemplo, desde Êxodo para frente foi tudo que Moisés vivenciou. Moisés está ali junto com o povo, até Deuteronômio, quando Moisés vai dar algumas descrições, né, sobre como que recontar a lei, né? Então sintetizar a lei. E aí você vai ter, por exemplo, um escriba usado pelo Espírito Santo. Você tem, por exemplo, a pessoa de Josué, que é auxiliar de Moisés, que vai nos descrever como Moisés morreu. Obviamente Moisés subiu ao monte e alguém se encarregou de colocar ali aquela descrição, orientado pelo Espírito Santo. Você vai ter na época dos juízes, depois na época dos reis, tá certo? Muitos cronistas, tanto que você tem alguns trechos de Samuel, coloca, isso aqui não estava no livro de Josué, isso aqui não estava no livro das guerras do Senhor, isso aqui não estava no livro de Jássio, depois, livro de Samuel, isso aqui estava nos livros do profeta Gade. Por quê? São cronistas que o Espírito Santo de Deus usou na época, elaboraram os textos, aquele texto ficou guardado e o Espírito Santo conduziu o processo para saber o que ia entrar para a Escritura e o que não ia entrar. O critério é salvação.
O critério da Bíblia sempre é salvação. Tanto é salvação que você vê, o Espírito Santo de Deus leva o cronista a apontar defeitos até dos seus heróis mais consagrados. Por exemplo, Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim, o cronista sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, nos descreve o pecado de Davi. Nos descreve que a espada não se apartou da casa de Davi. Nos descreve que uma filha de Davi foi abusada sexualmente por um próprio irmão. Que o irmão, tá certo, em vingança ao outro, né? Amon abusou de qual é o nome da? Tamar, né? Tamar, isso. Abusou dela. E o Absalão foi lá e matou Amon. E depois se escondeu, depois voltou. Depois o próprio Absalão se voltou contra Davi. Teve relação com as concubinas de Davi. Tudo isso são fatos que denigrem. São fatos que qualquer povo esconderia dos seus heróis, não permitiria que isso fosse registrado. O próprio Davi, como um rei, tendo poder, né, sobre aquilo que acontece no seu reino, qualquer rei proibiria um cronista de colocar isso nos textos. Mas quando você vê a Bíblia Sagrada, você vê que a Bíblia Sagrada não foi ideia de homens, ela foi um livro, mesmo sendo escrito através dos homens, conduzido pelo Espírito. Quando você vê um texto colocar esses fatos que falam de forma acusativa até contra seus heróis mais valorizados, você vê que esse livro de fato tem autoridade e esse livro foi feito por obra de Deus. Então você tem o livro de Samuel, né, livro de Reis, livro de Crônicas, que aí depois do cativeiro vai ser recontada aquela história. Você tem os profetas com as revelações proféticas que se cumprirão só no futuro, como por exemplo Daniel com a 70ª semana, eventos escatológicos que ainda vão vir, Daniel falando todo o contexto até a morte de Cristo, né? Então quando você olha para esses fatos que estão presentes na Bíblia, você diz, este livro, mesmo tendo sido escrito por homens, ele foi conduzido pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus se encarregou de todo o processo. A estrutura a gente já leu, que é a questão, né, daquela estrutura, 66 livros, 40 homens, 1.600 escritos. Isso aqui a gente leu em a Bíblia através dos séculos. Classificação também, que é Antigo, 39 livros, Novo, 27 livros. E aí para o Antigo Testamento católico o número é diferente, porque eles acrescentam livros apócrifos. Você tem livro você tem para as divisões de temas, lei, que é o Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés, históricos, tá certo? Josué, Juízes, Reis, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Poéticos, proféticos, aí vai Evangelhos, histórico, que é Atos dos Apóstolos, epístolas, as 13 de Paulo, mais as universais, e a revelação, que é o Apocalipse. O propósito que eu quero destacar aqui, são 2 dos propósitos das Sagradas Escrituras: revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade para a humanidade, que é isso que é interessante. A Bíblia Sagrada é um esforço, é uma ação de Deus para conosco, enquanto que os livros que os homens escrevem, mesmo que falem sobre Deus, é do homem para Deus. Então quando o homem tenta se expressar acerca de Deus, é sempre limitado e falho, por causa das suas limitações, da sua falha. Mas a Bíblia Sagrada, mesmo tendo sido escrita por meio de homens, ela é um esforço de Deus para com o homem. Por isso que ela é perfeita, né? Por isso que ela é inerrante, porque foi Deus que controlou o processo, mesmo com pessoas tão diferentes. Mas aqui, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra, chamada revelação especial. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Pelo segundo propósito, Deus expressa claramente a sua vontade redentora, né, a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Cristo Jesus. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Assim sendo, o Senhor Jesus Cristo é o centro, isso que eu queria chegar, o centro das Escrituras. Por que é importante dizer isso? Porque tem muitas pessoas que procuram na Bíblia aquilo que ela nunca se propôs a mostrar. Que a Bíblia Sagrada, mesmo que ela fale de ciência, fale de geografia, fale de história, fale de personalidade, de biografias humanas,
ela não é livro nem de história, nem de ciência, nem de biografias. Ela é o livro onde Deus revela por meio de nós Cristo, onde Deus revela a nós a salvação. Então o objetivo é sempre salvífico. Então quando você busca na Bíblia aquilo que ela sempre se propôs a revelar, você encontra plenamente aquilo que é suficiente para a nossa salvação, tá certo? Então a Bíblia Sagrada tem o seu propósito, e o propósito é salvação. O propósito é apresentar Cristo como meio salvífico. O poder da palavra de Deus, a Bíblia revela o seu poder de forma clara e inconfundível. Ela emprega uma metáfora para mostrar poder quando chama a si mesma de a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é interessante nesse texto de Efésios 6,17, que as armas que são apresentadas, a maioria é armas de defesa, né? O escudo da fé, capacete da salvação, couraça da justiça, calçado dos pés do evangelho da paz. Mas a única arma de ataque é a palavra, que é a espada do Espírito. Então, quando a gente olha isso, a gente entende muito acerca de qual deve ser nosso comportamento no mundo espiritual. Tem muita gente que quer atacar no mundo espiritual através dessas estratégias mirabolantes, né? De campanhas, e disse, rosa, e ungir todas as coisas, sendo que a Bíblia Sagrada diz, olha, todas as armas espirituais, a maioria delas são armas defensivas, para que o inimigo não consiga te atingir. A única arma de ataque fornecida é a palavra. Que entra até aquilo que eu estava falando sobre o evangelismo. O evangelismo. Como que você vai atacar o mundo espiritual sem preparo? Se você está desprotegido, meu irmão, a sua cabeça não está protegida com a salvação em Cristo Jesus, você pode ser atingido. Sim. Você pode ser morto num evangelismo desse. Da pessoa te contraditar, a pessoa te enfrentar e causar confusão na sua mente. E até o próprio diabo destruir a vida. Destruir a vida. Criar um meio ali para trazer uma tragédia. Exatamente. Quantas famílias, Júlio, já foram destruídas? Sim. Entendeu? Exatamente, verdade. Não é só você querer ter boa intenção e querer usar isso como troca, ferramenta de troca. Você tem que estar pronto. Primeiro, eu acredito assim, você precisa estar pronto. Sim. E precisa ser a igreja entender que você tem um chamado para aquele trabalho. É um trabalho da igreja, não é um trabalho do indivíduo, né? Trabalho para ele fazer dentro de uma coletividade. Exatamente. Então ele está com o apoio da igreja fazendo aquilo que ele está fazendo. Que eu olho assim, ciclo de oração. Se você olhar, no ciclo de oração não tem ninguém. Como não tem ninguém? Pois é. É demais, né, pessoal? Exatamente. Só olha assim e ela acha que só ela faz alguma coisa, né? Só ela tem condições. Então, a irmã Agostinho foi fazer o evangelismo há poucos dias. Depois... Ataque. Os livros apócrifos e pseudepígrafos, Não reconhecemos a autoria espiritual dos livros apócrifos e nem do pseudepígrafos. Então, apócrifos, de modo geral, são livros espúrios, né? Livros não reconhecidos. Então, você tem uma literatura que não é canônica, né? Que não tem autoridade. E pseudepígrafo é aquele livro que é atribuído a um autor, mas de forma enganosa. É pseudo, é falso. Então, o cara escreve e coloca lá no título Apocalipse de Pedro. Não foi Pedro que escreveu. Como que você sabe? Pega as cartas de Pedro e compara com o texto. Não tem nada a ver. Você vê que não tem nenhuma lógica. Aquele texto não tem nada a ver nem com o testemunho de Pedro, nem com a história de Pedro, nem com a linguagem de Pedro, nada. Mas o cara escreveu e atribuiu a ele. Por quê? Porque Pedro é importante. Se as pessoas, ele por si mesmo, se ele coloca o nome dele, ninguém ia ler. Então o que ele faz? Põe o nome de alguém importante, porque pelo menos o livro vai ser lido. Aí as ideias dele vão circular e ele vai conseguir às vezes alunos para ele explicar aquele monte de loucura que ele colocou no texto. Aí você tem a grande sacada dos mestres gnósticos e desses textos. Eles fizeram muitos. Eu tenho lá uma coleção de 3 livros só com os livros apócrifos e pseudepígrafos. É uma Bíblia apócrifa. Às vezes até se você vê maior até do que a Bíblia mesmo. Sim. Assim, de livros apócrifos. Sim. Livros apócrifos e pseudepígrafos. Olha só, nem os pseudepígrafos, chamados pelos católicos romanos respectivamente de deuterocanônicos e apócrifos. Deuterocanônico, essa palavra deutero é canonizado posteriormente. Então foi canonizado só depois da Contra-Reforma. O Senhor Jesus fez menção das escrituras sagradas nos seus dias. A Bíblia tripartida dos judeus, leis, profetas e escritos, que é Torá, Neviim e Ketuvim.
forma a Tanakh. E nelas não constam esses livros, pois nunca fizeram parte do Antigo Testamento dos judeus. Os livros apócrifos, palavra que significa escondido, apresentam erros históricos, geográficos, bem como acontecimentos anacrônicos. Anacrônico é uma coisa que ela relata, mas não tem nada a ver com aquele tempo. É que nem eu dissesse que eu, por exemplo, esperei um ônibus na Avenida Heitor Penteado em 1600. 1600 não tinha Heitor Penteado, nem ônibus, nem nada disso. Então foi um anacronismo essa data. Então essa data está contra o período histórico correto. E aí os apócrifos, eles têm, dentre os erros, também tem anacronismos. Ou seja, quando você pega o texto para analisar, você fala, opa, isso aqui não é dessa época, isso aqui é de outra época. Ele está falando como se o texto fosse dessa época, mas esse autor está numa época muito posterior para estar falando disso. Por exemplo, o cara escreveu um livro e dizer que é um livro de Enoque. É um autor que veio muito depois, na época assim, do judaísmo pós-cativeiro. E ele está escrevendo um livro e atribuindo a Enoque lá do começo da história da humanidade? Não. Sem chance. Então ele é anacrônico. Além de ensinar em doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras inspiradas. A exemplo da oração pelos mortos. Os pseudepígrafos, palavra que significa falso escrito, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíam indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Tem um livro chamado Livro de Tobias, onde um anjo chamado Rafael ensina Tobias uma oração para ele fazer pelo pai dele que tinha morrido, para a alma do pai dele ir para o céu. E aí você tem, da onde que os caras tinham essas doutrinas, né? Desse tipo de livro aqui. Para fechar, para finalizar, mensagem. A Bíblia é, portanto, a mensagem clara, objetiva e entendível, né, ou inteligível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo. Leva-nos à redenção em Jesus Cristo. Nós a interpretamos sob a orientação do Espírito Santo, que é o que é chamado iluminação. Hoje, ninguém mais tem inspiração canônica. Ninguém tem inspiração canônica. Foi fechada com João. Aquele que acrescentar alguma coisa nesse livro será acrescentado às pragas. Aquele que tirar será tirado seu nome do livro da vida. João fecha o cânon. O que nós temos hoje é iluminação. Então, a inspiração foi para os profetas, os autores, os escritores, para que eles pudessem produzir. Eles foram inspirados. Para que nós possamos entender o que eles escreveram, nós somos iluminados. O Espírito Santo de Deus nos ilumina para que você consiga entender qual era a intenção do autor com esse texto, para você pregar no mesmo viés. Do jeito que Paulo escreveu, você entendeu o que ele estava escrevendo, por quê, e você poder pregar na mesma forma, na mesma direção, na mesma doutrina. Então hoje que nós temos a iluminação, levar-nos, aqui, nós a interpretamos sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais, que é a chamada metodologia histórico-gramatical. Então você vai observar o contexto histórico e as regras gramaticais. Aí você vai chegar na intenção do autor. Então todo o objetivo do hermeneuta, principalmente aquele voltado para as regras histórico-gramaticais, é contexto histórico e regras gramaticais. E aí, subordinando-se a essas regras, esse regramento, ele consegue entender o que Paulo estava dizendo. Que é aí onde você vê, por exemplo, Paulo falando do uso do véu. Aí vem uma igreja e começa a obrigar as irmãs a usar véu, sendo que na atualidade não faz mais sentido. Então, só para concluir, pastor, é disso que eu estava falando sobre a questão da interpretação que a gente adota, que é histórico-gramatical, que é a questão do histórico, né, do contexto no qual a pessoa falou, e as regras gramaticais do texto, que aí você vai se subordinando a isso, você vai conseguir entender qual era a intenção dele. Tem inclusive outras escolas chamadas a histórico-crítica, crítica histórica, a alta crítica textual, que é a crítica histórica, que aí o que é? A pessoa, além delas entender que ela conhece o contexto histórico, ela não fica somente nisso, ela entende que ela vai analisar e julgar por que aqueles autores escreveram aquele texto à luz da análise, do escrutínio que ele faz
baseado na ciência racionalista. Então você tem a autocrítica textual, o que ela faz? Ela propõe a chamada desmitologização do texto. Baseado em quê? Baseado num critério racionalista, empirista, tá certo? Da ciência de hoje. Somente o que pode ser provado em laboratório é verdadeiro. Então tudo aquilo que não puder ser provado, né, não puder ser analisado empiricamente pelas ferramentas da ciência, reputa-se como mitológico. E é onde você tem todo milagre, na concepção deles é mito. Todo milagre na concepção deles é simplesmente acréscimo colocado pelo povo da época, que não tinha ciência e explicava as coisas por meio de subterfúgios de milagres e maravilhas. Então por isso que esse tipo de teologia produz igrejas mortas, produz pessoas mortas. Por quê? Porque eles se julgam maior do que o texto. Eles não querem entender o texto, eles querem criticar o texto. Julgar o texto. Julgar por critérios que não respeitam a autoridade, a inspiração, tá certo? A sagacidade. Também não respeitam a intervenção de Deus na história. Então os caras, muitos deles são deístas e talvez até alguns deles tenham se tornado ateus, na verdade, né? E aí o que acontece? Eles pegam a Bíblia simplesmente como um livro, texto, para poder construir ideologias, somente para isso. E uma boa parte desses saíram do meio de nós, né? Saiu, infelizmente. Como João diz, né? Exatamente, saiu do meio de nós. Muitos deles são protestantes. E inclusive muitos deles acabaram influenciando. Mas esse mal, infelizmente, começou muito na escola alemã, de uma época em que está surgindo certas ciências, como a física, a química também, e estão se desenvolvendo e começando a estipular certos critérios de análise, de modo que algumas ciências da época começam a cair. Falam, não, isso aqui não tem método científico. E aí quando alguns defensores, por exemplo, da filosofia, da psicologia, quando eles tentam dar autoridade novamente à sua ciência, seu campo de ciência, o que eles vão fazer? Vão se subordinar a essas regras. E aí é onde entra a teologia. A teologia, quando eles tentam sustentar que a teologia tem algo científico, o que eles fazem? Se subordinam a essas regras. Olha, somente aquilo que foi empírico, ou seja, pudesse ser testado, pudesse ser comprovado de forma humana, mecânica, né? Somente aquilo que pudesse ser comprovado assim pode ser respeitado. Aí os teólogos começam a fatiar a Bíblia, tirar tudo que é sobrenatural. E é onde você entra esse grande erro, né? A ciência não tem competência para analisar milagre, porque milagre está fora da alçada humana, é divino, é sobrenatural. Só que esse grupo acadêmico não respeita isso, não tolera isso. E a tendência que nós estamos enfrentando daqui para frente é muito séria. Muito, porque você vai ver muito isso, né? Porque as pessoas não vivenciam mais milagres. Você vê isso, exatamente. Por quê? Você tem que olhar para o povo que senta nos bancos da igreja e analisar quantos dessas pessoas têm fé. São céticos. E por que eles são tão céticos assim? Qual foi a escola que eles frequentaram? O que é ensinado na escola? Tá certo? O que é ensinado na mídia? E esses irmãos, por exemplo, que estão na igreja, sabem fazer um curso. Vão fazer o curso aonde? Aí tem a questão da universidade, que muitas pessoas acabam apostatando da fé na universidade. E tem a questão também dos próprios cursos de teologia. Muitos deles cursos, né, que são ditos aí de alto nível, tem a teologia liberal. Não é uma teologia tradicional, é uma teologia liberal. E uma maioria ainda, Júlio, eu diria ainda, que vive um evangelho de falsa fé. É verdade, exatamente. O que Paulo queria era que exatamente as pessoas vivessem a experiência que ele vivia, para que fosse imitador dele. E hoje é um resgate de uma verdadeira teologia e experiência, que é como você tem colocado, a questão de certas coisas que não vão poder ser comunicadas por texto, tem que ser vivida. Tem que ser vivida. E aí, quando é vivida, tem certas experiências que elas dispensam todas as argumentações. Você pode argumentar quanto você quiser. Sim. Eu vivi. O milagre foi vivido. Então, você pode dizer em A mais B na teoria que não existe milagre, mas eu vivi o milagre. Eu sou um milagre. Então, eu falo uma experiência vivida, assim, uma das experiências vividas foi quando eu ouvi Cristo falar comigo. Maravilha. Dentro de um salão. Sim. Eu chego em casa depois de 2 dias, acho que 1 ou 2 dias depois, meu pai chega para mim e fala: meu filho, se eu lhe fizer um pedido, você faz.
Mas se tiver no meu alcance, eu faço. Meu filho, deixa de ser crente. Olha pai, só. ainda que eu quisesse, Sim. ainda que eu queira, eu não consigo mais. Mas diante daquele que falou com... não tem condição. Eu não tinha como. Exatamente. Você entendeu? Para você negar o pedido de um pai, né? A dor que isso causa em você. Sim, e meu pai, toda a vida, graças a Deus, eu sempre honrei, sempre respeitei. Só que você não pode negar a verdade. Exatamente, eu não tinha como. Então, e para isso, eu precisei ter essa experiência. Exatamente, maravilha. A experiência, ela arremata. Então, você tem que ter uma teoria muito bem formada, mas a experiência é que é o checkmate da questão. Que aí vai pegar a teoria e colocar na vida, na prática, né? O próprio Deus ordena que conservemos íntegra a sua palavra. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4:2. O livro de Provérbios reafirma a inteireza e a pureza da Bíblia Sagrada. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, 5 e 6. No encerramento do cânone divino, o Senhor Jesus chancela a integridade e a completude da Bíblia Sagrada, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas no livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Melhor, eu dizia até que foi João que escreveu. Foi Cristo que mandou ele escrever. Maravilhoso. O que dá mais autoridade, né? Não somente se fosse João, já teria sido extraordinário. Sim. Mas mais ainda, melhor ainda, foi Cristo que ditou para ele escrever. Se alguém acrescentar, será acrescentado as pragas. Se alguém tirar, será tirado o nome do livro da vida. A gente assim conclui a questão da Sagrada Escritura. A sua construção, sua grandeza, né, sua plenitude, sua inspiração e sua autoridade. Maravilhoso. Aí a gente continua na próxima aula falando acerca de Trindade Divina.